Olá, boa tarde. As redes sociais aproximam pessoas, mas também abrem portas para novas ameaças. É cada vez maior o número de golpes envolvendo relacionamentos amorosos pela internet. Os aproveitadores usam perfis falsos para atrair suas vítimas. Mas quase sempre o que poderia ser uma história romântica termina com pedido de dinheiro e até mesmo ameaças. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, vai mostrar para você o que as autoridades têm feito para tentar combater esse crime e os cuidados que devem ser tomados por quem procura um relacionamento nas redes sociais. E você vai ver também. O Conselho Nacional de Justiça realiza a última sessão plenária e dá posse a 3 conselheiros. As vagas a serem preenchidas hoje são destinadas a desembargadores de tribunais de justiça e a juízes estaduais. A Justiça Federal autoriza a operação que investiga compras superfaturadas de testes rápidos para a Covid-19 no Rio de Janeiro. E ainda, ministros do Supremo começam a analisar em plenário virtual decisão que liberou o pagamento de emendas de relator no orçamento. Na decisão, a ministra Rosa Weber afirmou que há risco de prejuízo à continuidade da prestação de serviços essenciais à população e à execução de políticas públicas. O Conselho Nacional de Justiça empossa, daqui a pouco, os 3 novos conselheiros eleitos em agosto pelo Supremo Tribunal Federal. Desde o mês passado, o CNJ estava sem quórum para realizar julgamentos, que é de ao menos 10 conselheiros. As vagas a serem preenchidas hoje são destinadas a desembargadores de tribunais de justiça e a juízes estaduais. Em agosto, o STF elegeu os novos integrantes. Tomam posse o desembargador Mauro Martins, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e o juiz de direito do TJ de São Paulo, Richard Paiquim, que também exerce a função de juiz auxiliar da Corregedoria Geral Eleitoral no TSE. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Vieira de Mello Filho, também vai assumir uma cadeira no CNJ. Ele é vice-presidente do TST. Todos passaram por sabatina no Senado Federal. Os novos conselheiros vão ocupar as cadeiras do CNJ pelos próximos 2 anos. A posse está prevista para 1h30 da tarde, antes do início da última sessão do CNJ deste ano. As turmas do Supremo Tribunal Federal também realizam hoje as últimas sessões de 2021. Quem tem os detalhes das pautas é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Rabelo. Na pauta da primeira turma, o destaque é o recurso contra a decisão do ministro relator, Alexandre de Moraes, na ação em que uma empresa de Anápolis, Goiás, discute no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do Protege, Fundo de Combate à Fome e Erradicação da Pobreza, criado pelo governo do estado. Segundo a requerente, esse fundo somente poderia ser criado pela União, mas, segundo o relator, a criação dessa modalidade de fundo por estados-membros foi convalidada pela Emenda Constitucional 42 de 2003. Na segunda turma, um dos destaques é o julgamento do habeas corpus impetrado em favor do patrono da Escola de Samba do Rio de Janeiro, Mocidade Independente de Padre Miguel, Rogério Costa de Andrade e Silva. Ele é acusado de homicídio doloso qualificado por ser indicado como mandante do assassinato de Fernando Ignácio, com quem disputava pontos de jogo ilegal. Outro processo em destaque na segunda turma é o julgamento de habeas corpus pedido em favor do empresário Jacó Barata Filho, que discute a incompetência da Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Jacob foi preso no âmbito da Operação Ponto Final, a 12ª fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, que apura ocorrência de atos ilícitos penais no setor de transporte de passageiros no estado. Vale lembrar que na semana passada, em outro habeas corpus impetrado também em favor do empresário, a segunda turma do STF reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a redistribuição do feito na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. A pauta completa das turmas do Supremo você confere no site stf.jus.br. Lembrando que pelo YouTube do Supremo você acompanha as sessões das turmas, que são sempre às terças-feiras, a partir das 2 horas da tarde.
A segunda vara criminal do Rio de Janeiro retomou hoje a audiência de instrução e julgamento do caso Henri Borel. A sessão que começou às 9h30 da manhã, é para ouvir 10 testemunhas de defesa e 2 de acusação. Henri Borel morreu no dia 8 de março. Segundo a denúncia do Ministério Público, o menino de 4 anos de idade foi torturado pelo padrasto, o ex-vereador Jairo Souza dos Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho. A mãe de Henri, Monique Medeiros, também é acusada de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. O Ministério Público Federal na Paraíba entrou com uma ação contra uma instrução normativa da FUNAI que permite transferência de terras indígenas em processo de demarcação. O argumento é que a norma facilita a especulação imobiliária. Segundo o MPF, a instrução normativa número 9 de 2020 da FUNAI representa um retrocesso na proteção socioambiental, já que incentiva a grilagem de terras e conflitos fundiários, porque permite a transferência de áreas territoriais indígenas em processo de demarcação para outras titularidades. Isso motivou o MPF na Paraíba a entrar com uma ação na Justiça pedindo a cessão dessa norma e também a enviar uma recomendação para a Prefeitura de Conde para que novos empreendimentos não sejam permitidos no território tabajara. É incabível a quebra de sigilo bancário como medida executiva atípica. A decisão é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Está previsto na Constituição. Todo brasileiro tem assegurado o sigilo de dados e a preservação da intimidade. Apenas em situações excepcionais, essas proteções podem ser quebradas. Este advogado explica quando a quebra de sigilo pode ser decretada. Terrorismo, tráfico ilícito de substâncias, contrabando, extorsão, etc. Então, quando há necessidade do coletivo acessar para a solução de um problema em que tenha interesse a coletividade, então mitiga-se a proibição de quebra do sigilo do indivíduo, levando em consideração a necessidade do coletivo identificar e resolver algum problema em relação ao individual. Então, o direito coletivo ele é maior nesse caso que o direito individual. Considerando que o sigilo bancário é direito fundamental, passível de ser afastado apenas para a proteção do interesse público, a 3ª turma do STJ definiu que é incabível a quebra desse sigilo como medida executiva atípica para satisfação de interesse particular. O colegiado firmou essa orientação ao julgar um recurso especial em que um credor, em ação de execução de título extrajudicial, pediu a quebra do sigilo bancário, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do passaporte, entre outras medidas executivas atípicas contra seus devedores. Segundo o credor, as medidas requeridas seriam cabíveis diante do esgotamento dos meios tradicionais de penhora e em razão do longo período de tramitação da execução sem a efetiva satisfação do seu crédito. O pedido foi negado pelo Tribunal de Origem, que considerou desproporcional a suspensão das CNHs e a retenção dos passaportes dos devedores. A quebra de sigilo bancário também foi indeferida. Relator do recurso do credor, o ministro Marco Aurélio Belize, lembrou que, com base no Código de Processo Civil, a jurisprudência do STJ considera cabíveis os chamados meios de coerção indiretos, desde que existam indícios de que o devedor tem patrimônio expropriável e tais medidas sejam devidamente fundamentadas e adotadas de forma subsidiária pelo juízo. Em relação ao sigilo bancário, segundo o ministro, a Lei Complementar 105 tipificou como crime a quebra de sigilo bancário que não se destine a nenhuma das finalidades previstas na lei, ainda que haja determinação judicial, e que essa medida drástica se revela possível apenas quando se destinar à salvaguarda do interesse público. De acordo com o magistrado, portanto, não é possível a quebra do sigilo bancário para a satisfação de um direito patrimonial disponível. Daqui a pouco, no próximo bloco, trabalhos de virtualização do Supremo Tribunal Federal já são reconhecidos internacionalmente. Os detalhes daqui a pouquinho. Qual a importância da nossa Constituição Federal?
Do ponto de vista jurídico, a nossa Constituição é a norma superior a todas as outras normas existentes, possuindo, pois, uma supremacia sobre todas as outras, ou seja, ela regula o modo como todas as demais leis de nosso sistema jurídico serão feitas, assim como também regula as decisões judiciais e os atos administrativos, regulando, enfim, a condução do direito como um todo e a organização do Estado e da sociedade. O Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados promoveu nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, o seminário STF em Ação. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, foi um dos convidados para falar sobre educação, paz, justiça e instituições eficazes. O tema do seminário deste ano foi, dos 130 anos do STF, a Agenda 2030 da ONU. O encontro reuniu autoridades dos 3 poderes e representantes do setor produtivo para debater sobre a trajetória do Supremo Tribunal Federal e as perspectivas diante das metas de desenvolvimento sustentável da Corte. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, destacou o reconhecimento internacional dos trabalhos do STF. A Corte Constitucional brasileira tende a ser a primeira corte 100% digital do mundo, que impressionou muitíssimo. Uma conversa que nós tivemos mais densa, não só com os observadores dos direitos humanos do Brasil, mas principalmente com o secretário-geral da ONU, o senhor Antônio Guterres. Ele ficou muito impressionado com o estágio avançado que nós estamos na área digital, ficou bastante impressionado com a priorização e a indexação dos processos do Supremo Tribunal Federal em relação a objetivos de desenvolvimento sustentável, e também tive a oportunidade de transmitir a ele que o Supremo Tribunal Federal agora ele está internacionalizando a jurisprudência brasileira. Luiz Fux se encontrou com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas na semana passada em Nova York, nos Estados Unidos. No seminário, o ministro relembrou ainda ter levado ao exterior o compromisso do Poder Judiciário brasileiro com o desenvolvimento do país e a independência na atuação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem 3 pilares fundamentais da defesa: democracia, direitos humanos, Estado de direito, Estado de legalidade. No Brasil, o homem público só pode fazer aquilo que a lei permite. E no campo privado, nós podemos fazer tudo, salvo aquilo que a lei proíbe. Então, levei um quadro bastante satisfatório, mostrei que estamos cumprindo à risca a Agenda 2030. Fux finalizou a participação no evento com uma mensagem de otimismo. O direito está em constante mutação, porque ele é instrumento da vida das pessoas que sofrem e da esperança das pessoas que tentam viver. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre relacionamentos pela internet. Nas redes sociais, histórias de amor são até comuns, mas nem todas são verdadeiras. Alguns aproveitam a facilidade para manter contato e aplicar golpes, como, por exemplo, o estelionato emocional. Veja como se proteger desse crime. Relacionamentos virtuais podem ser perigosos e causar prejuízos a um dos envolvidos. Em muitos casos, a pessoa apaixonada se torna vítima de um golpe. O criminoso, ao ganhar a confiança do parceiro, consegue extorquir dinheiro e bens materiais. Essa prática tem um nome: estelionato sentimental. E na maioria das vezes, as vítimas são as mulheres. Em dezembro deste ano, um nigeriano foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, acusado de ter se apropriado de cerca de R$880 mil de uma mulher brasileira de 59 anos, que acreditava estar namorando um cantor grego. A vítima conheceu o criminoso na internet. Os dois se casaram e a brasileira começou a efetuar inúmeras transferências bancárias para o nigeriano, que mora no Brasil. O homem faz parte de uma quadrilha internacional. Mas não são apenas as mulheres que caem nesse tipo de golpe. Recentemente, o caso de um jogador italiano de vôlei que acreditava namorar a modelo brasileira Alessandra Ambrosio ganhou muita repercussão.
Ele foi enganado por mais de 10 anos por uma mulher que se passava pela modelo e chegou a perder cerca de 4 milhões de reais. De acordo com especialistas, para não cair no golpe, a pessoa precisa ficar atenta a alguns sinais suspeitos, como, por exemplo, não conhecer a família e amigos do parceiro. Além disso, se houver qualquer desconfiança, é preciso denunciar. O primeiro passo é você se dar conta de você estar sofrendo esse estelionato sentimental e ter coragem para denunciar, que não é vergonha para ninguém. Afinal de contas, não é você que está errado. Quem está agindo de má fé é a outra pessoa. Quem está agindo criminosamente é a outra pessoa. E para aprofundar um pouquinho mais o assunto, eu converso agora ao vivo pela internet com o criminalista Sérgio dos Anjos, que é especializado nesse tema. Olá, Sérgio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Olá, Rafaela, boa tarde a todos, obrigado. Bom, em pleno 2021, esse tipo de conduta, né, uma quadrilha organizada, como no caso do nigeriano, infelizmente é muito comum ainda, né? Infelizmente é muito comum, Rafaela, e com o advento da pandemia isso vem aumentando cada vez mais. Então as pessoas vêm acessando mais as redes sociais, infelizmente aumenta a carência. Nós tivemos o fato aí que você citou dos nigerianos, que nós chamamos de fake lovers, né? Nós tivemos aí 2 vítimas, só no Brasil 2 vítimas, eles conseguiram um patrimônio de quase 250 milhões de reais. Então é um dano altíssimo. Como é que o direito vem respondendo a essas condutas? Porque hoje não temos esse chamado estelionato emocional ou sentimental tipificado. Então, o criminoso, ele vai ser enquadrado em que tipo de crime ou conduta ilícita? Exatamente, Rafaela. Inclusive, nós criminalistas estamos brigando e exigindo que os legisladores eles consigam o mais rápido possível tipificar o estelionato sentimental. Atualmente, como é que funciona na prática? Nós temos aí, no caso concreto, na 99% dos casos, o enquadramento no crime de estelionato simples, 171 caput, né, com pena de 1 a 5 anos. Algumas autoridades policiais, dependendo do caso concreto, conseguem ainda capitular em apropriação indébita, dependendo da situação. Eu acho meio forçoso. Mas a ideia é que, no futuro muito próximo, nós tenhamos a sanção desse projeto de lei que prevê um aumento de pena, né, de 1 a 2 terços para o crime de estelionato sentimental de fato. Inclusive, essa PL ainda traz a possibilidade dos idosos. Então, no caso de idoso, tem um aumento ainda maior, um agravante ainda maior. O que caracteriza esse tipo de conduta e se a vítima, Sérgio, ela se enxerga como vítima? Infelizmente, Rafaela, as vítimas elas se sentem muito constrangidas porque passam por uma situação vexatória, mas elas não podem se enxergar assim, pelo contrário, elas devem denunciar. Nesse tipo de caso, normalmente a denúncia ela só ocorre quando elas perdem o controle da relação. Então, tem contato diário, infelizmente já repassou grandes valores ou bens, e elas perdem o controle, verificam que não tem como a possibilidade de recuperação, e aí, nesse momento, elas percebem que caíram no golpe. Algumas denunciam e outras não. E eu peço para que denunciem. É muito importante que vocês procurem uma delegacia de polícia, pode ser de forma virtual, online, ou especializada de crimes cibernéticos, ou então seu advogado de confiança, que ele vai te prestar todas as orientações cabíveis. E nós temos várias modalidades, né, dentro do chamado estelionato sentimental. Quais? Eu cito aí as 2 principais, Rafaela, que é o quê? É a pessoal, então, normalmente você, de fato, está se relacionando por internet com uma pessoa que existe. Então, você faz chamada de vídeo, você vê essa pessoa, você cria confiança com essa pessoa. E existe a ficta, que inclusive vocês citaram na matéria, que é referente ao caso do jogador de vôlei. Então, ele pensa que estava se relacionando com a pessoa X, mas, na verdade, ele estava se relacionando com a pessoa Y. Então, ela se faz passar por uma pessoa que não estava ali existente naquela relação. Quais são os sinais de que tem algo errado ali naquela relação? Senhores, primeiros sinais, vocês não têm contato com familiares, vocês percebem que as redes sociais não têm tanto comentários de pessoas próximas. Essa situação de pedirem bens de forma insistente, numa quantidade elevada, um volume cada vez mais grave. Então, são circunstâncias, são sinais que as pessoas devem se atentar. Por mais que estejam ali numa situação amorosa, e isso faz com que nós não enxergamos, é muito importante que vocês se atentem
E sempre esteja com alguém do lado, numa mera desconfiança, peçam informações do seu advogado. Outra situação muito importante é, quando vocês procuram ajuda, faltam informações. Então, onde essa pessoa mora de fato? Então, são situações que devem ser observadas. Histórias muito fantásticas também podem ser suspeitas, como o guerrilheiro no Vietnã, modelo muito famosa, o cantor. Com certeza, né? Nós temos aqui a mania de tentar buscar pessoas ideais no nosso imaginário. Então, os estelionatários, eles se aproveitam disso facilmente. Maravilha, Sérgio, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista, viu? Boa tarde, até a próxima. Rafaela, muito obrigado, boa tarde, agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Obrigada. E você vai ver a seguir, Justiça autoriza operação que investiga fraude na compra de testes para Covid-19. A gente volta em instantes. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. A primeira vara da comarca de Valparaíso, São Paulo, condenou o ex-prefeito da cidade por improbidade administrativa na compra irregular de enfeites para a realização de evento natalino na região. A irregularidade foi cometida em 2017. O ex-prefeito teve os direitos políticos suspensos por 5 anos e deve perder a função pública caso esteja exercendo alguma no momento. Ele ainda terá que ressarcir os cofres públicos em mais de R$20 mil e pagar multa civil equivalente ao dano. A sentença é do juiz Fernando Marchetti e cabe recurso da decisão. A Justiça Federal autorizou o cumprimento de mandados judiciais em operação que investiga compras superfaturadas de testes rápidos para a Covid-19 lá no Rio de Janeiro. E quem tem os detalhes desse caso ao vivo é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Conta pra gente, já teve prisão de algum suspeito? Oi, Rafaela, boa tarde. Por enquanto, não. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em 6 municípios e na capital do Rio de Janeiro. Bom, as investigações começaram em outubro do ano passado, quando a Controladoria Geral da União comprovou superfaturamento na compra de testes rápidos para a Covid-19 pela Prefeitura de Japeri, na Baixada Fluminense. Foram, além desses mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, a Justiça também autorizou o bloqueio das contas bancárias dos investigados. Se todos esses crimes forem comprovados, os investigados vão responder por fraude à licitação e peculato, Rafaela. Obrigada pelas informações, Evne. E a Advocacia Geral da União entrou com recurso contra a decisão provisória do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a cobrança do passaporte de vacina dos viajantes que chegam do exterior. A AGU pediu que o ministro alterasse a determinação para garantir que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil possam regressar ao país. Segundo a advocacia, impedir a entrada dessas pessoas fere o artigo 5º da Constituição Federal. Na liminar concedida no último sábado, o ministro Luiz Roberto Barroso considerou que a não exigência do comprovante de vacina pode fazer com que o país se transforme num refúgio para não vacinados, principalmente nesse período em que aumenta o número de viagens. A decisão será avaliada pelos demais ministros da Suprema Corte em julgamento do plenário virtual, que será realizado de quarta a quinta-feira. E os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram hoje a analisar em plenário virtual a decisão da ministra Rosa Weber, que revogou a suspensão da execução das emendas do relator, identificadas pela sigla RP9, relativas ao orçamento deste ano. A medida havia sido determinada em liminar, deferida pela ministra e referendada pelo plenário. Na decisão, a ministra Rosa Weber afirmou que há risco de prejuízo à continuidade da prestação de serviços essenciais à população e à execução de políticas públicas e que as providências adotadas pelo Congresso Nacional se mostraram suficientes no momento, justificando a retomada da execução das despesas.
Segundo Rosa Weber, metade das verbas autorizadas para despesas classificadas como RP9 se destinam ao custeio dos serviços de atenção básica e assistência hospitalar. Além disso, a medida produziria maior impacto no orçamento dos pequenos municípios e das regiões com menor índice de desenvolvimento humano. A nova decisão ainda será submetida ao referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, informaram que as despesas introduzidas na Lei Orçamentária Anual por meio de emendas do relator passam a ser disponibilizadas em plataforma de acesso público, com atualizações periódicas e identificação de beneficiários e valores pagos. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde. Lembrando que temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.